dia, tarde, noite, sei lá que hora vocês vão ver esse vídeo, pessoal. Então, aqui, setor A, essa semana só aulas do setor A, a gente já terminou o setor B, beleza. Mas vou ser bem sincero para vocês, a aula de hoje vai ser meio chatinha, porque ela trabalha com outras razões trigonométricas. A gente já estudou o seno, sem sono tá de pé, eixo Y, os valores do seno, tudo. A gente não estudou o gráfico, mas a gente estudou a conta do seno. Aí o cosseno, e a última aula, a aula 6, foi a tangente. Ó, é o seno em cima e o cosseno embaixo, com o cosseno diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Isso era a tangente. O que a gente vai estudar? A gente vai estudar as outras razões trigonométricas, que são as razões inversas. Secante é o inverso do cosseno. Imagine que você tem o cosseno, coloca 1 embaixo e inverte. Quando você inverter, ele vai ficar 1 sobre cosseno. Isso eles chamam de secante. Aí tem a cotangente, é o inverso da tangente, ou se vocês quiserem pensar, é o contrário da tangente. Se a tangente era seno sobre cosseno, a cotangente é o inverso, cosseno sobre seno, você só inverte. E a cossecante é o inverso do seno, é o único que sobrou. Mesma coisa, coloca 1 embaixo, pega o seno normal, coloca 1 embaixo e inverte. Aí ficaria 1 sobre seno. É claro que aqui, ó, a cotangente, você pode colocar também 1 sobre a tangente, que é o inverso da tangente. Você pode deixar assim, ou você pode deixar assim, ó. Beleza? Não sei se vai dar para ouvir aqui, mas tá passando lixeiro e o cachorro tá latindo. E aí, existe uma fórmula, que é essa aqui que a gente vai usar até, se eu não me engano, no exercício 3. Secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. O que está escrito aqui, ó, nesse caso, ó, é o passo a passo da onde ele chegou na fórmula. Existem outros tipos de fazer esse passo a passo. Secante ao quadrado igual a 1 sobre cosseno ao quadrado, né? Só elevar ao quadrado todo mundo daqui. Aí no lugar do 1, ele coloca a poderosa, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, ele só colocou em ordem invertida. Todo mundo aqui está dividido por cosseno ao quadrado. Esse simplifica com esse, dá 1. E aqui seno sobre cosseno é tangente, só como está ao quadrado é tangente ao quadrado. Mas nem se preocupem, se a gente for usar, a gente vai usar direto a fórmula. Vai usar direto essa aqui, ó, se eu não me engano, no exercício 3. O mesmo vale para cossecante. A gente usa direto. Então, nesta aula são aqui, ó, 1, 2, que é a mesma, 3, na verdade aqui, ó, o secante 1, cotangente 2, cossecante 3, aí 4 e 5. E essa aqui é também a mesma que a cotangente. E para vocês, só para vocês não esquecerem a bobeira, ó, secante, o que você seca nas pessoas? O cóccix. E aí o cóccix fica em cima ou fica embaixo? Fica embaixo. Secante, você seca o cóccix. As outras não tem bobeira, desculpe. Então guardem isso, ó, eu vou pedir para vocês, enquanto a gente estiver fazendo os exercícios, são 3 exercícios, fique com esta página aqui, a aula 7, eu não lembro que página era, mas abram a apostila e fique com essa página aberta, porque vira e mexe a gente vai ter que voltar aqui e olhar as fórmulas, ok? Indo agora para o exercício 1. Ó. Lá no exercício 1, Universidade Federal de Alagoas, ele pede assim, ó, analise as proposições abaixo. E daí você tem que ver qual o número de proposições verdadeiras. Tipo um somatório, para ver qual que é falso, qual que é verdadeiro, e marcar quais são as verdadeiras aqui. Aqui a gente vai um por um. Ó. Essa aqui não é difícil, é só a gente aplicar a fórmula. Cossecante de 45. Então, como que eu vou escrever aqui? Ó? Cossecante, se vocês voltarem ali no slide anterior, ou conforme eu pedi para vocês, fiquem com a apostila, olhem naquela página da apostila, a fórmula da cossecante é o inverso do seno. Então é 1 sobre seno de 45, por causa do ângulo aqui. Ó. Aí eu vou lá na tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tal. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E aí como que a gente faz? Regra de fração. Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida.
Só que quando a gente multiplicar pela segunda invertida, este 1 aqui não vai fazer diferença, então é 2 sobre raiz de 2. Aqui eu nem vou fazer a continha, mas o certo seria racionalizar, colocar raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo, multiplicar, e você vai ver que não vai chegar nesse aqui, ó, porque este resultado aqui é o resultado do seno de 45. Como aqui a cossecante é o inverso vai ser diferente. Então a primeira é x, falsa. Beleza? Agora ele apaga aqui a resolução para a gente fazer a segunda. Ó. Secante. Secante de 60. O que você seca? Você seca o cox. Então seria secante de 60 igual a 1 sobre cosseno de 60. Cosseno de 60 na tabelinha 1, 2, 3, 3, 2, 1 é 1 sobre 2. Regra de fração. Repete a primeira e multiplica pela segunda invertida. Este resultado vai dar 1 que multiplica 2 sobre 1 e dá 2 sobre 1 também. 2 sobre 1 é o próprio 2, então aqui verdadeiro. Aramis, professor, podia fazer diferente? Como você falou, a secante é o inverso do cosseno. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Inverta 1 sobre 2, não daria 2? E chegaria nessa resposta? Poderia. Eu fiz dos mínimos detalhes para que vocês vejam a continha por continha. Mas se vocês quiserem só inverter, funciona. Então aqui é verdadeiro. Agora, novamente, eu vou apagar todas as contas e vou fazer a terceira. Ó. Cotangente de 30. Cotangente é o inverso da tangente. Então seria cotangente 1 sobre a tangente de 30. Aí, tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Repete o 1 e multiplica pelo segundo invertido. Que aí vem aquele caso. Você pode pular todo esse passo aqui e fazer direto essa parte. Ó. Só inverter a tangente de 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Inverta, vai ficar 3 sobre raiz de 3. Aqui eu vou racionalizar. Ó. Na primeira eu não fiz porque estava mais fácil. Dava para ver que não era a resposta. Mas aqui eu vou racionalizar. Ó. Multiplica por raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo. Na hora que você multiplicar, vai dar esse vezes esse 3 raiz de 3. Esse vezes esse raiz de 9. E raiz de 9 é 3. Adivinha o que faz com este 3 com esse 3? Sobra raiz de 3. Então, a terceira, verdadeira. Então, você já tem duas verdadeiras. Por enquanto, a resposta é a letra B. Ó. Agora, de novo, apaga tudo e faz a quarta lá. Ó. Secante de π sobre 2. Π em graus é 180. Dividido por 2 vai dar 90. Então, ele quer secante de 90. Como a secante de 90 é 1 sobre cosseno de 90, cosseno de 90 é 0. Ou seja, ficaria 1 sobre 0. Aqui não dá para fazer aquele esqueminha de cosseno de 90 é 0, coloca 1 embaixo. Não, dá também, eu que estou louco. Cosseno de 90 é 0, coloca 1 embaixo, inverte, daria 1 sobre 0. E aí, existe divisão por 0? Não. Não dividirás por 0. Então, esta conta aqui ó, é conjunto vazio, ela não tem solução. E aqui está dizendo que é 0. Então, é falsa a última aqui. Ó. Beleza? E por último, aqui eu não vou apagar porque tem espaço. Vou fazer aqui. Ó. Por último, isso aqui. Ó, esse aqui é um pouquinho mais chato. O que eu vou fazer? Ó? No lugar de π, eu substituo 180. Então, ficaria 55 vezes 180 dividido por 2. Eu já fiz rapidinho a continha aqui, ó, deu seno... Opa, ali apareceu aqui. Ó, seno de 4.950. O que isso quer dizer? A gente sabe fazer até 360 graus. O que eu vou ter que fazer? Pego esse ângulo que passou e muito de 360... e divido por 360 para saber quantas voltas ele deu. E não façam na calculadora, porque a divisão na calculadora ela vai dar com vírgula. Aqui o que a gente vai ter que fazer? Ó, dá 13, imagine que você está fazendo uma continha de divisão antes de aprender número com vírgula, lá quando vocês eram pequenininhos. Dá 13 e sobra resto 270. O que isso quer dizer? Se você começar aqui do zero, ó,
Isso quer dizer que se você der 13 voltas, 1, 2, 3, 13 voltas, você para aqui. E aí você vai andar mais 270 graus, que para aqui, ó. E se você somar as 13 voltas de 360 mais 270, que vai parar aqui embaixo, vai completar os 4.950 graus. Ou seja, 4.950 graus equivale a você dar 13 voltas e parar ainda na 14ª volta, você para no 270. E por que a gente faz isso? Isso quer dizer que seno de 4.950 é a mesma coisa que seno de 270. Seno sem sono está de pé eixo Y. 270 aqui, visto no eixo Y, que eu não desenhei ele, só estou apontando, é negativo, então é menos 1. E aqui ele está dizendo que é 1. Então, por isso aqui é falso também. E aí, depois de toda essa contarada, lembram que eu falei que essa aula seria chata, difícil? E depois de toda essa contarada, a gente descobre que a resposta é letra B. Só nesse caso, são duas alternativas verdadeiras. Então, por favor, ó, anotem, mesmo que tenha na apostila, anotem aí as fórmulas. É seno, cosseno normal, tangente é seno sobre cosseno, secante é o inverso do cosseno, é 1 sobre cosseno, cossecante é o inverso do seno, é 1 sobre seno, e cotangente é o inverso da tangente. Você pode colocar 1 sobre tangente ou cosseno sobre seno. Daí tem aquelas outras duas lá, secante ao quadrado e cossecante ao quadrado. Só quando a gente for usar que a gente vai escrever elas. Beleza? Valeu!